Porque assim, vai que na cabeça de algumas pessoas, mas Jesus não se batizou. Então eu também, mais ou menos assim, sabe? Aquele ato público, Jesus pensou em todos os detalhes. Assim como ele pensou em ter nascido numa manjedoura, para que todos tivessem acesso a ele. É importante você entender isso. Mas enfim, e aí Jesus foi batizado e saiu da água. E aí, olha o que acontece. Como é que é a vida depois do batismo, hein? Nós aqui que fomos batizados, algumas pessoas vão ser batizadas, né? As pessoas, e uma coisa muito interessante, para se repensar, né? Aquelas pessoas que aceitam que Jesus Cristo é o Senhor Salvador, o que a gente faz? Vai para a casa de batismo. Aí fica uns 3 meses lá aprendendo, o cara até desviou da fé, aí vai ser batizado depois. Quando na verdade, no livro de Atos vai dizer o seguinte, lá lembra? Que o Felipe está lá, Deus falou, Felipe, vai em tal lugar, e ele vai, tá, e agora? Agora presta atenção, cara, presta atenção no que está acontecendo. Aí vem aquele cara na carruagem, o eunuco na carruagem, e ele olha, entendi, ele estava lendo. E ele sai correndo, está em Atos isso, ele sai correndo lá da carruagem e pergunta, ei, você está lendo, você está entendendo? Aí o cara fala assim, mas eu estou lendo, mas como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Quer que eu te explique? Vem cá. Ele sobe na carruagem e vai. A Bíblia não diz quanto tempo foi. Mas quando o cara chega no batismo, para a carruagem. Eu entendi. Desce. Eis aqui água. O que nos impede de ser batizado? Para eu voltar para o meu povo, para ser uma nova pessoa. Então, para a gente se pensar. Então, a ideia é, batizou, creu em Jesus Cristo, entendeu o significado de ser uma nova pessoa, quer testemunhar para o mundo a sua fé, se batiza. Dizendo que você está arrependido na vida que você levava sem Deus. Que a partir de agora, tudo que você fizer, você vai consultar a Deus antes. E aí entra aí toda a gente na bacia das almas dos mentirosos, né? Porque a gente não consulta Deus em tudo, né? Mas vai pela fé. E aí Jesus, então, quando ele sai das águas, olha que lindo que acontece. Eu fico imaginando quando você saiu das águas do batismo, Deus falou assim, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Olha que lindo. Já pensou? Você está caminhando com Deus, tudo que ele fala, tá vendo ali? Olha o meu filho amado ali, esse aí eu tenho prazer. Esse aqui é, mas ali especificamente, quando você sai do batismo, a vida continua. E esse significado é o seguinte, o Espírito Santo está com você. Você nunca vai ficar sozinho. E ali, literalmente, aparece o Espírito Santo. E aí, só para fechar ali, Jesus tinha quantos anos? 30 anos, tá? A Bíblia diz lá em Lucas, quando começou o seu ministério público, quando ele foi batizado. O cara foi batizado, você foi batizado nas águas para arrependimento, teve a cerimônia, teve foto, teve um certificado, eu certifico que o irmão tal foi batizado, você recebe um certificado, e aí começa o seu currículo espiritual, né? Porque o nosso currículo profissional não é cheio de certificado? Estava pensando uma vez, né? Se nós fôssemos fazer o nosso currículo espiritual. Que igreja você foi? O que você fez? Onde é que se importaria isso, né? Mas, vida que segue. Jesus começou o ministério dele e você também está no seu ministério. O capítulo 4 de Mateus vai falar sobre a tentação de Jesus Cristo logo que ele foi batizado. Isso também se repete em Marcos e Lucas. Eu peguei Mateus 4 para a gente meditar, tá bom? Diz o seguinte, se quiser acompanhar. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém, só para você entender, certo? Mas as circunstâncias que você é levado, é conduzido com a permissão de Deus, o diabo ele vai estar de olho em mim, está de olho em você, e ele vai preparar situações ciladas para que você conheça o limite da sua fé. Havia uma expectativa também no inferno de que o Messias vinha nascer, tinha que nascer. Desde Abraão, lá na verdade de Adão, quando Deus dá o castigo para a serpente, fala, olha, o descendente dela pisaria a sua cabeça.
e você morderia o calcanhar do descendente dela. O diabo, ele fica atento. Aí vem Abraão, Deus escolhe Noé antes. E aí começa, e o diabo vai lá, tenta Noé. Noé acaba se embriagando depois, fica peladão na tenda lá. Não era esse. Aí vem Abraão, que casa com uma meia-irmã, e aí teve fome, vai para o Egito, mente, não era esse. E aí todos os outros que levantaram, o diabo conseguiu derrubar. Veio o poderoso rei Davi, começa então a luta lá, o que acontece? Aí deve ser esse cara, não é, ele mata, adultera, não é isso? E praticamente todas aquelas pessoas ícones que começavam a se levantar, o diabo circulava lá, e você pode ver, você encontra erros. Em Jesus Cristo ele foi tentar, ele foi lá, quero ver se é esse mesmo. E ele vai lá, ele é levado para o deserto, e para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu quero que você entenda esse número 40. Porque assim, ó, o povo de Israel, eles ficaram 40 anos no deserto. É como se fosse um ano para cada dia ali, um dia para cada ano. O povo, ele não conseguiu honrar a Deus no deserto. Murmurou, pecou. É só acompanhar a história no livro de Números. E aí Jesus está ali, 40 dias e 40 noites jejuando. E aí ele teve fome. Opa, então o diabo foi lá e atacar na necessidade dele. Então, nós, não precisa ser 40 dias. Basta ser meio dia, meia hora, de acordo com a sua necessidade. O diabo está circulando você e ele vai te oferecer coisas. Aí você tem que ficar firme, lembrando que você está em fase de aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Enquanto você estiver respirando, dá para melhorar. Se você está saindo da escola, e tem um aluno novo na escola, né? E aí entrou um casal de filhos de uma família lá, ótimos alunos. Tirou 10 na prova um, tirou 9 na prova outro. Aí os pais estavam saindo, o pai deu tchau assim para mim. Aí eu entrei, ó, parabéns pelos 2 filhos, viu? Falei assim, na janela. Né? Olha, parabéns pelos 2 filhos, foram muito bem na prova. Ela, obrigado, professor. Mas dá para melhorar. Sempre dá, não é verdade? E aí a mãe, obrigado, professor, nesse sentido. Você dá essa motivada, né? Já que você, ó, seu filho está chutando o balde aqui, eu também falo isso. Então, nós estamos em fase de aperfeiçoamento. Nunca esqueça isso, tá bom? Nós nunca seremos perfeitos aqui. Nós temos que buscar ser exemplo, seguir o perfeito que é Jesus Cristo. Mas aí, o diabo vai atacar na minha e na sua necessidade. Lá em Jesus Cristo ele tentou. E aí o tentador aproximou-se dele e disse, se você é o filho de Deus, realmente, se você é o Messias, o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Aí eu te pergunto o seguinte, né? Que quem se sustenta na verdade, em todos os momentos, vai ser a palavra. Em todos os momentos de necessidade sua, seja qual for, a palavra de Deus deve me sustentar, deve sustentar você. Está escrito ali, mas está escrito onde isto? Porque Jesus falou, primeira tentação, ei, vai comer pão? Faz que essas pedras aí se transformem em pães. Aí Jesus, amigo, está escrito, eu li lá. Eu inspirei Moisés a escrever. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... E aí, só para você entender, lá em Deuteronômio capítulo 8, ó, Deuteronômio, fala Deuteronômio. É uma repetição das leis. Esse livro é muito interessante. Levítico, você fala, Levítico é ruim, é chato, mas tem que ler, porque você tem que entender o seguinte, que, imagine, né? Deus, em Gênesis, ele termina levando 72 pessoas para o Egito, que era a família lá de Jacó, lá quando ele preparou José para ser lá vice-faraó, governador lá. E aí ele sai e abandona a casa. Abandonaram, deixaram a casa para o MST invadir lá. E aí eles voltam depois de 450 anos. Você entender, hein? Onde começou a briga até hoje. Está até hoje lá discutindo de quem é a terra. Começou lá em Gênesis. Aí eles voltam lá, e aí, ei, essa terra aqui é nossa, mas como assim nossa? Os nossos
avô, viviam aqui há 450 anos atrás. E o nosso Deus disse para nós voltarmos e habitarmos. Tá, mas mostra a Escritura, que Deus é esse? Então, quando você for estudar o livro de Josué, das conquistas lá, você tem que pensar assim, eles estão voltando para tomar posse da terra que era deles. Mas ninguém conhecia Deus, ninguém conhecia o Deus, Abraão, quer dizer, imagine, né? Bom, o fato é o seguinte, e aí eles voltam, só que eles viveram 400 e poucos anos no deserto, aí sai dali, e eles ficam antes, né, de chegar na cidade, eles ficam uns 2 anos e meio ali no Monte Sinai, onde é dado o livro de Levíticos, e aí depois, vamos levantar, vamos embora, conta os povos, sai, livro de Números, e aí depois tem Deuteronômio, vem cá, saímos daqui, os sobreviventes, deixa eu contar uma coisa para vocês. E aí eles repetem as leis que estavam lá em Levíticos para essa nova geração. E está assim, Deuteronômio. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os... Sabe o que é aquela lá? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas como assim guardar no coração? Guardar. Ela vai te sustentar nos momentos difíceis. A palavra vai te sustentar. E ele fala assim, é como se estivesse me lembrando. Quando eu li esse texto, eu falei, obrigado por ter me lembrado disso. Olha, todos os mandamentos, são alguns, todos os mandamentos que vos ordeno, guardarás para os cumprir. Para quê? Para quê? Se você quer ter vida, você tem que guardar no seu coração a palavra de Deus. Se eu quero ter uma vida, quando eu falo vida, é vida decente, vida em abundância. Eu tenho que entender isso. Para que, olha só, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos. Isso é uma promessa de Deus. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração, e você caminhar com Deus, Ele vai fazer, onde pisar a planta do seu pé, você vai prosperar. Você tem que guardar essas coisas no seu coração. Ele fala assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Jesus citou 40 anos, ficou 40 dias ali, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Imagine você passando por uma situação, não vou dizer 40 anos, que seja, é muito tempo, mas Deus sabe o tempo que você tem que se preparar. Mas eu gostaria, quando eu estava lendo isso, eu pensei o seguinte, que se eu estou sendo aperfeiçoado, eu vou passar por situações. E as situações têm que me levar a buscar Deus, porque essa palavra diz, olha, quando você estiver passando por situações, eu quero te falar uma coisa, eu vou te revelar uma coisa. Que coisa? Você tem que se lembrar de todo o caminho que você percorreu, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Ele te guiou aonde? No deserto, esses 40 anos. Todo esse tempo todo, Deus está te dirigindo, te preparando para algo que Ele já tem para você. Deus não está preparando o lugar para você. Deus está preparando você para o lugar que já é seu. É muito lindo você entender isso. Né? E Ele fala assim, olha, Deus te guiou por 40 anos, esses 40 anos, para te humilhar e te provar. Para quê? Para saber o que estava no seu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Viu que lindo? Então assim, tudo está passando na sua vida, é para você se lembrar que existe um Deus que está te preparando, e você tem que ter fé. Ele está com você. Ele estava com o povo. E as situações, é muito interessante, que eu falo o seguinte, né? As situações é para você se conhecer, porque Deus já te conhece. É que você acha, não, que nem o Pedro, Jesus falou assim, eu vou ser preso, e vocês vão me abandonar. Eu vou ficar só. Mas não vou ficar só não, porque o Pai está comigo. Não, eu não. Esses aí eu não sei, mas eu jamais vou te abandonar. Ele fala assim, Pedraça, Pedrão. Você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então é o seguinte, às vezes nós achamos que somos muito mais do que nós somos. Às vezes eu falo para meus irmãos o seguinte, sabe, às vezes tem impressão?
você olha de frente ao espelho e fala, que leão! E você, uau, miau. Ao invés de aquele rugido, um miado de um gato que caiu do caminhão de mudança. Então, nós achamos que, rugir como leão, e na verdade, somos um gatinho. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ó, que nem só de pão viverá o homem, na primeira tentação, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E aí ele está lembrando Deuteronômio, onde está dizendo o seguinte, no 8, que olha, vocês passaram comigo 40 anos, eu levei vocês para o deserto. Olha, eu levei vocês pelo deserto. É Deus que coloca, às vezes, um deserto, para você conversar com Ele, para você lembrar daqueles momentos que você se converteu, que ardia o seu coração. E Jesus continua respondeu para o diabo esse texto aí. Ele fala assim, ó, e Deus te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conhecesses, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus citou esse texto para ele, que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Porque o maná vinha do céu, o sustento diário. Então, o seu maná vem do céu, o seu sustento diário vem de lá, através do seu emprego, ou através de quem quer que seja, mas a Bíblia vai dizer que eu jamais vi um justo mendigar o pão. Está sempre o sustento lá. Então Jesus cita isso para ele. E ele fala assim, quer dizer o seguinte, que quando uma pessoa, ela deseja muito obter alguma coisa, e descobre que pode obtê-la apenas por caminhos contrários à dignidade e ao valor daquilo que deseja, ele vai continuar tendo fome. Quando o homem descobre que existe um caminho para ter as coisas sem falar com Deus, eu vou me garantir, através de amizade, através de empréstimos, Deus permite, mas ele sempre vai ter fome. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus nos conduzirá por caminhos de aprendizado, mas que Ele vai nos sustentar naquele caminho, que é muito mais do que comida. Ele é o pão diário, Ele é o pão do céu. E Jesus fala isso para ele, para o diabo. Vamos voltar para lá. Primeira tentação. Segunda. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do... Já vai mexer com a igreja, hein? Bom, te colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você realmente é o Filho de Deus, o Messias, o prometido, joga tudo aqui para baixo. Porque está escrito, Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Mas onde ele levou Jesus, hein? Para Jerusalém, para o templo. É muito delicado você achar que veio para a igreja e está salvo. É muito delicado isso. Não existe, eu falei para vocês, não dá para você, olha, foge disso, hein? Se vier alguém falando para você, olha, uma vez salvo, sempre salvo, foge desse cara. Foge. Não é teologia isso. Não dá. Não dá. E o diabo está aí oferecendo muitas teologias para as pessoas, mas é simples. Jesus vai falar, ei, vem cá, sabe? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, no reino do meu Pai, mas só aquele que pratica as minhas palavras. Mas aí nós vamos continuar, vamos focar aqui. Então levou lá, ó, vem cá. Ó, seguinte, se você é filho de Deus, se joga. Mas até agora, sim, observe que ele não tinha oferecido nada para Jesus. Só para provar. Ó, pede para os pães, para essas pedras se transformarem em pães. Pô, já, nem só de pão virar o homem, cara. Eu estou aqui no deserto, o povo ficou 40 anos, lá o Moisés escreveu. Outra coisa, ó, vem cá, então tá bem, sobe aqui, então voa. Se joga, vai ter um monte de anjo para te acolher. Aí Jesus, né, tem que tomar muito cuidado, ele fala com as suas posições de destaque. Ele te leva para uma posição
de destaque, ó, levou Jesus, colocou no lugar mais alto do templo, quer dizer, uma posição de destaque, está todo mundo te olhando, e fala, e aí, vai, se joga. Nesse sentido, ó, vai, opera milagres aí. Bom, e aí Jesus respondeu o seguinte, o tentador, está escrito, cara, não ponha a prova, não ponha à prova o Senhor. Quer dizer, não precisa colocar Deus à prova com essas coisas. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele fala assim. É colocar à prova. Cícero, eu não entendi isto. Deixa eu te explicar. Não sei se eu já falei para vocês. Uma vez nós estávamos no retiro, porque na minha conversão lá no Peru a gente tinha muito retiro. Todo carnaval. Eu não tinha muito celular naquela época também. Eu estava começando, né? Há 30 anos atrás. E aí todo carnaval tinha retiro. Tinha lá para Embu-Guaçu. E assim, na minha conversão, tinha feriado e ia para lá. Uma vez eu peguei férias, fiquei 30 dias lá, voltei parecendo um ermitão, sabe? O que é esse cara, o pessoal falava. Aí eu tive que comprar jornal para ler as situações que estão acontecendo. Me senti de outro mundo. Que é isso? Entendeu? Plano real, moeda. Vamos sério, fiquei 30 dias lá. E aí, um desses retiros, tinha uma adolescente que ela falou assim, nós vamos lá na mina, lá pegar água. Eu falei, não, você não vai. Agora, sim, de chinelo você não vai. Põe a bota. Não, Deus está comigo. Eu vou lá assim, ei, vem cá, presta atenção. Olha, você não disse que os anjos do Senhor estão ao redor? Falou assim para mim, da escola bíblica. Você não falou que os anjos do Senhor estão ao redor de quem os livra? Desculpa, daquele que teme ao Senhor e os livra? Eu falei assim, então, mas olha, ele inventou a bota para você colocar para esses lugares. Não tentarás ao Senhor teu Deus. A cobrinha está na dela lá, esperando só você passar para te picar. Tá bom. Aí eu consegui convencer a adolescente, é difícil. Eu fui lá, colocou a bota e depois ela foi. Quer dizer, ela queria ir e a bota estava lá. Quer dizer, não é para colocar a bota? Naquele lugar, foi inventada para isso. E ela entendeu. Então, tem situações que você não tem que provar a Deus. Você sabe que tem que fazer. É ou não é? Você sabe. Bom, e aí, o diabo insistiu. Levou Jesus, né? Nós vamos em Mateus 4, tá? E aí levou Jesus, levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Está dominado já. O diabo falou, ei, vem cá. Olha, eu vou te dar tudo isso, se você se prostrar e me adorar. Ei, você acha que não tem gente aceitando isso? Tem. Fala sério, hein? Tem gente. Tem uma piada muito sem graça para você entender o psicológico assim. Uma vez uma reflexão. Um cara chegou para uma... Tem um filme chamado, né, uma proposta indecente? Não é isso ou não? Tem, né? Uma atriz lá famosa. Aí teve um cara, eu estava pensando o seguinte, ele chegou para uma modelo e falou assim, ei, você estaria comigo por R$100? Você está louco? Tá. Não, desculpa. É isso aí. E por R$1 milhão? Ela demorou para pensar. Quem você pensa que eu sou? Falei, irmão, quem você é eu já descobri, agora é só negociar o preço. Às vezes o diabo é assim. Ele está se cercando, te oferecendo coisas em posições diferentes, e ele fala, bom, eu já descobri quem você é, agora vamos negociar o preço. Ele estava tentando descobrir quem é Jesus. Se ele queria ser visto operando milagres. Olha, vamos transformar aqui essa pedra no pão. Vem, pessoal, aqui na igreja vai ser o dia da transformação de pedra em pão. Culto da pedra. Pão, toma para você, pão. Outra coisa, vamos voar. No culto. Dia, todo mundo voar. Isso aí que ele está falando. Aí olha só, aí levou, vem cá. Olha o mundo. O que você quer? Posso te dar tudo que você quiser, posição que você quiser, se você me adorar. Aí existe o satanismo, pessoas que adoram Satanás, assim como pessoas que adoram Cristo. Eles optaram por adorar Satanás. E aí Jesus vai falar para ele, né? Olha, Jesus respondeu o seguinte, Satanás, vai embora, cara. Se retira daqui. Porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus,
e só a Ele preste culto. Então, você será atacado de várias frentes, de várias maneiras. Mas tem que fazer o quê? Aí o Tiago vai falar, olha, né, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Fica firme. Bom, e aí o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Olha que lindo. E aí, peraí um pouquinho só. Aí, eu estava pensando, que negócio é esse de voar, se sustentar? Aí o diabo estava citando para Jesus o Salmo 91. Sabe aquele que está lá aberto lá? Vamos ler. Olha que lindo. Mas assim, eu chorei quando estava lendo. Literalmente, assim, veio lágrimas nos meus olhos. Sabe por quê? Porque o salmista vai dizer o seguinte, olha que lindo. Quem? Aquele, você. Aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, tu és o meu Deus, tu és a minha fortaleza, em quem confio. Algumas versões estão um pouquinho trocado, mas eu coloquei essa para você entender. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa versão quis traduzir para você, olha, sabe aquele que habita? Você que mora. Habitar não é vir, estou de domingo. Domingo eu sou Deus, hein? Aí segunda, já está esquecendo. Terça, então, quarta, você está no D. O Deus já foi. Então, assim, você tem que morar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa na sombra dele, do Todo-Poderoso, esse vai poder dizer, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. Nós precisamos morar em Deus. Aí você tem que imaginar isso, voltando aí uns 3.000 anos no tempo, e o salmista tentando explicar isso para as pessoas. E ele vai tentar exemplificar, o salmista. Quem? Deus o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Olha que lindo. Se você pegar o Salmo 91, ele fala o seguinte, olha, imagine lá, o pintinho andando ali, e o caçador, quem que já não colocou isso, não sei se é do seu tempo isso, me ajuda aí, você colocava assim uma bacia, aí você colocava um pauzinho assim, aí você puxava a linha e ficava escondidinho. Aí jogava milho, aí esperava a pomba ir lá. Não era pomba? Mas por que a gente não comia pomba? Só para pegar mesmo, né? Aí você, peguei. Agora solta. Os passarinhos. Passarinho, né? E aí, tudo bem, mas era armadilha. Não era que a gente fazia isso? Aí tem o caçador, não tem filme que os caras põem aqueles negócios para prender o urso, mais moderno e tal. Ali ele estava pensando nisso, sabe? Olha, ele vai cobrir você com as asas, como uma galinha faz com os pintinhos. E ele fala o seguinte, olha, você vai entender isso, que a fidelidade de Deus é o teu escudo. Ele vai te proteger das ciladas do dia a dia. Ele vai, porque você não pode... Eu estava vendo esses dias um vídeo no Insta, que uma zebrinha atravessa o lago, bem tranquilo. E ela sobe no rio, e quando ela sobe, aí vem por detrás um crocodilo, mas ele não alcança. Mas a zebra não viu. A zebra continuou lá, baixou mais para frente. Aí está assim, ó, Deus te livra de situações que você nem imagina. Ele falou muito comigo, eu guardei. Depois eu mando no grupo se vocês quiserem. E são situações assim. A fidelidade de Deus vai te proteger, porque você habita nele. Olha que lindo, Deus está te livrando. Outra coisa, se você habita em Deus, ele fala assim, ó, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas,
nem a praga que devasta ao meio-dia. Se você anda com Deus, se você habita com Deus, se você se sente protegido, se você guarda os mandamentos, se você guarda os meus mandamentos para você viver. Nós lemos isso em Deuteronômio. Guarde os meus mandamentos para que você tenha vida. E ele fala o seguinte, olha, vai comigo, você não vai temer. Mas lá no emprego, tudo bem, a pessoa está lá, desabafando, testando a autoridade dela, para lá, para cá, mas deixa Deus conduzir tudo. Deus vai te proteger das setas que vêm, das doenças que vêm, Deus vai te proteger. Mas também, como assim proteger? Por favor, né? Não vai se enfiar lá na Cracolândia, lá, tomar picada, agora Deus vai me livrar. Como? Você está ali, tomando picada. Um exemplo. Você vai para o meio do lugar, já tramando mal, Deus vai me livrar. Aí não dá, né? Nesse sentido, né? Então, assim, anda com Deus. Deus vai te mostrar para onde você tem que caminhar. Você não vai temer o que vem da escuridão. O mal não descansa. O mal não descansa. Mas o nosso Deus também não. Então, olha só o que está falando no Salmo 90. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos... Você fala, estou derrubado. Não é isso que ele está falando. Está dizendo o seguinte, que, olha, se você parar para pensar, nós lemos aqui agora há pouco, que Deus fez passar pelo deserto para você crescer. Tudo que você está passando, tudo que eu estou passando, é para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. É para Deus mostrar o que tem no seu e no meu coração. Que nós precisamos dele para continuar essa projeção de perfeição. Nós nunca podemos pensar assim, bom, já atingi a minha maturidade. Aí o Paulo vai falar, você vai cair, hein? Você ficar pensando assim. Aí começa a inventar um monte de teologia. Então, olha só, Deus está dizendo o seguinte para mim e para você. Olha, gostaria muito que você continuasse com esse sentimento de ser pobre de espírito. Por isso que ele fala que tem que ser pobre de espírito. Quer dizer, psicologicamente, eu preciso estar necessitado de Deus todos os dias, todo o tempo. E ele fala o seguinte, olha, se você tem esse sentimento, você vai passar por situações, aí você vai sair da situação, você vai crescer, e quem não estiver com essa consciência de buscar a Deus, vão cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas você não cairá, não vai te atingir para a destruição. É isso que ele está tentando falar, porque você é atingido por situações. Tem coisa que você passa na vida e fala, não sei o que fazer. Tem coisa que você enfiou o pezão na lama lá, queimou o pé, mas vem para cá, vamos fazer um curativo, aí sai, não pisa mais aí. Essa é a ideia de Deus, fazer a gente se fortalecer. E o Salmo 90 diz isso. Você vai ficar firme, fique em pé. É tudo para o seu crescimento. E ele fala assim, olha, versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua casa. É fácil falar, né? Só que tem um probleminha. Você que tem filho, por exemplo, eu tenho um filho. Olha, você pode orar e você vai orar para que Deus fortaleça, que dê forças para poupar a vida dele, mas ele vai ter que passar por situações para crescer. Assim como você passou, eu passei, estou passando. É sempre um crescimento contínuo. Então, assim, mas ele tem que fazer também de Deus o refúgio dele. Aí eu estava pensando, como assim para explicar? Não tem aqueles abrigos nucleares de filme? Quem já viu? Os caras fazem lá um abrigo subterrâneo lá, leva mantimento para ficar tanto tempo lá. É como se você tivesse que pensar assim, viver em Deus, Deus é o meu abrigo. Vai cair uma bomba nuclear, mas você está ali, seguro de que você vai passar aquele período com Deus e vai ser sustentado. Então, você tem que fazer de Deus como se ele fosse o seu abrigo nuclear. Vai cair uma bomba, acontece alguma coisa, mas você fala, eu estou com Deus. Estou firme com Deus. Deus vai me sustentar. Deus é o meu maná. Todo dia. De fé em fé. É isso que o Paulo vai nos ensinar. Então, por quê? Por que isso? Porque ele vai dar ordem aos seus anjos, a seu respeito, ao meu respeito,
Quando você estiver lendo isso, se apropria disso. Deus, você está passando por uma situação em que você está lá no abrigo, e aí começa a entrar uma fumacinha lá, você fala, e agora? Está vazando fumaça aqui. Aí Deus vai lá, o anjo, vem cá, calma, já estou consertando aqui. Então, em todas as situações, Deus vai falar o seguinte, olha, vai atender aquela oração lá, Gabriel. Lembra, Daniel? Está orando, e Deus fala, Gabriel, vai atender essa oração lá, vai lá. Nesse sentido. Então, Deus vai dar ordem aos anjos, ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Deus está lá, de olho em você, na sua fé, na sua atitude, para você entender que você não pode fazer nada sem Ele. E Ele vai mandar o anjo, vai lá, essa é a função. E aí ele continua assim, com as mãos, eles segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Os anjos vão segurar você, vão te livrar de situações. Às vezes você não tem forças para decidir, para caminhar, você não sabe o que fazer. Aí os anjos estão lá te protegendo. E assim, vai enviar pessoas para te ajudar nos momentos difíceis. É Deus trabalhando. Uma vez, na escola, ano passado, eu tive que mudar uma data. Se eu não mudasse a data, eu não ia fechar o horário da escola, por exemplo. Aí eu falei assim, então me coloca ali e dá tempo. Ai, Cícero, você é o anjo que caiu do céu. Eu falei, eu não, o anjo que caiu do céu foi o demônio. Eu fui aqui derramado. Eu até brinquei, até risada assim, né? Eu não, o anjo que caiu do céu. Às vezes você já falou isso para alguém já, né? Pô, você foi um anjo que caiu do céu. Falava isso, mas não. Aí é o seguinte, então, por quê? Às vezes Deus envia alguém para te ajudar, te socorrer. Porque essa é a função dos anjos. Se você pegar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eles vão lá atender pedidos, eles vão lá dar suporte. E às vezes Deus usa você para dar esse suporte. Então, às vezes na vida, é isso que as pessoas entendem, que às vezes você pode ser usado como um anjo para atender a oração de alguém. Se você nem imagina. Então, às vezes você vem aqui, você dá alguma coisa para alguém, um exemplo, né? E aí você está sendo usado por Deus sem saber que Deus colocou no coração daquela pessoa, olha, é o sustento naquele momento. Então, às vezes você só quer abençoar, né? Eu gosto de ser abençoado também, eu gosto de abençoar bastante, mas eu estou naquela fase. Você quer? Quero. Vamos embora. Eu quero, né? Se for para o bem, eu quero. Então, os anjos vão te segurar e vão te proteger. Tá difícil? Calma. Deus está enviando socorro, tá legal? Porque Ele sabe que você quer acertar. E Ele fala assim, sabe por quê? Porque Ele me ama. Aí Deus está falando, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de... Meu amado, isso é o Salmo 91. Está falando de você. Está falando de Jesus Cristo. Porque você ama Deus. O que Ele vai fazer? Ele vai te resgatar. O que é o resgate? Não tem alguém preso numa situação? Aí você vai lá resgatar. Tá, mas não estou preso. Então Ele vai te proteger. Sabe por quê? Porque você conhece o nome de Deus. Você clama por Ele. E por isso Ele vai te dar resposta. E na adversidade, Ele vai estar com você. Você pode não perceber, você tem que passar por aquilo para você valorizar, às vezes. E nós somos assim, né? Valorizar o que nós temos. Às vezes você acha que o do outro é mais bonito, que o do outro é mais bonito, mas tá, calma. E o que você tem? Valoriza. E aí ele fala o seguinte, vai estar com você, hein? Ó, é o Salmo 91. Ele vai estar com você. Está escrito aí. Vou ler de novo, para ser bem didático. O Salmo 91, versículo 14. Você que ama Deus, porque Ele me ama. Se você ama Deus, é para você. Porque Ele me ama, eu resgatarei. Seja qual for a situação em que você se sente aprisionado, eu não consigo sair daí. Jesus fala assim, eu estou indo te resgatar. Sabe por quê? Porque você me ama. Eu vou te proteger. Por quê? Porque você me ama. E você clama por mim, não clama? Então eu vou te dar resposta. Mas eu estou numa adversidade. Eu estou lá com você. E eu vou livrar você. E eu vou te cobrir de honra. A quem honra, honra. É lindo você entender isso. Circula esse versículo para você, tá? 91, 14. E aí, vida longa eu lhe darei.
Ele mostrarei a minha. Isso é para você que ama a Deus. Vida longa Ele vai te dar e vai te mostrar a sua salvação. Bom, e aí vamos voltar para cá. Vamos voltar para o 41. Isso aí foi a conversa que o diabo tentou iludir Jesus. O diabo tentou pegar aquele Salmo 91 e confundir a cabeça de Jesus. Aí Jesus, vem cá, vem cá. Ó, se joga aí que os anjos vão te proteger. Eu falei, não está escrito isso aí não, cara. Isso aí é interpretação, isso aí é outra doutrina. Aqui não é show não, ele fala. Aqui é servidão. E aí, Jesus, então, sai desse momento e os anjos vão sustentar. Olha, seja qual for a situação que está passando, acredite, fica firme aí, tá? Jesus está com você, está te livrando, está te resgatando. E quando você menos espera, você está andando assim, se sentindo nas nuvens, mais leve, porque os anjos estão te carregando, tá bom? Essa é a mensagem para você. E aí, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum. Ó, você tem que saber essas historinhas aí. Então ele vai para a Galiléia, sai de Nazaré, né, porque é o Jesus Nazareno, e que ficava junto ao mar, na região Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Meu amado, olha, ontem a Jana comentou o seguinte comigo, por que você não volta a estudar os profetas? Vamos terminar a vida de Jesus primeiro, né? Porque assim, estudar os profetas, porque é o seguinte, o Isaías, por exemplo, o profeta Isaías, ele vivia num momento e que as pessoas estavam lá, um monte de pessoas roubando, vendendo mais caro, um monte de juiz corrupto, está escrito isso na Bíblia. E são 5 capítulos ele falando mal das pessoas, está vendo isso aqui, está vendo isso, olha só, eu me conformo, e aí Deus, está legal Isaías, vem cá. Aí ele se converte, tá? No capítulo 6. Ele se converte, vem cá Isaías, está legal, tudo bem, fechou, tá. Quem é que vai então? Quem eu vou ouvir? Quem que eu vou enviar? Aí ele começa a se colocar à disposição. Então é legal estudar isso depois. Por quê? Porque lá no Isaías, na saga dele, ele teve uma revelação de Jesus Cristo. Ele é considerado o profeta messiânico. São 66 capítulos que tem o livro dele, como se fossem 66 livros da Bíblia. A gente faz essa analogia. E aí ele fala assim, terra de Zebulon e terra de Naftali. Essas são as tribos de Judá lá, que são as tribos são 12 tribos lá, e teve também lá os filhos de José, na divisão das terras. E aí ele fala assim, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Olha o que ele está falando lá no Antigo Testamento. Que era Galiléia dos gentios, quer dizer, de quem não era judeu. O povo que vinha das trevas, olha que lindo, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então Jesus, ele é o que? Jesus, ele é a luz. Nós vivíamos numa situação que você inimaginável. Aí Jesus aparece e muda todo um contexto. Você fala, meu Deus, para onde eu estava indo? Para o inferno. Se não é Jesus que me mostrar o que eu estava fazendo, não, todo com o coração bom, fazendo um monte de coisa, mas assim, sem motivação alguma. Aí Jesus aparece e ele coloca a luz na minha vida, coloca a luz na vida daquele povo, e ele vai ser uma luz aí na sua vida. Então, ele nasce lá. Bom, dali em diante, Jesus começou a pregar. Qual foi a pregação de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí, isso já era a pregação de João Batista. Então, Jesus dá uma sequência na pregação de João Batista, e tudo que ele ia falar e fazer, ia fazer as pessoas pensarem no que elas estavam fazendo em relação a Deus. A missão de Jesus Cristo era fazer as pessoas pensar, tá legal, o que você está fazendo? Está agradando a Deus? E ele era a lei personificada. Ele não veio, se nós vamos ver, ele não veio negar a lei, ele veio fazer as pessoas entenderem o significado real de uma lei. Que a lei, na verdade, só existe para quem é infrator da lei. Aí, quando for estudar Romanos depois, você vai entender o seguinte, o apóstolo fala, não interessa o que está na lei. Eu estou fazendo certo, eu nem sei o que está escrito na lei. Por quê? Porque o que eu estou fazendo é para agradar a Deus. E se está agradando a Deus, não está na lei. Então, se você viver na presença de Deus, buscando os mandamentos, como nós lemos aí, no Deuteronômio, você vai ter uma vida. Você vai caminhar, eu vou estar com você. Não se preocupe em infringir as leis. Vai ser impossível, ele está falando.
E aí ele fala o seguinte, olha, ele começa a pregar, arrependam-se. Arrependa o seguinte, olha, repensa no que você está fazendo. E se você comparar o que você está fazendo, desagradou a Deus, mude de atitude. Bom, por que eu falei isso? Porque agora ele começa, e ele sente a necessidade de chamar pessoas para caminhar com ele. E aí Marcos, Mateus e Lucas, ele começa a reunir as pessoas, né, para caminhar com ele. E aí eu escolhi Marcos 1, para a gente ler um pouquinho só, tá? Só vou ler no início aqui, a gente continua na próxima semana. Ó, depois que João foi preso, de novo, tá? Peguei o finalzinho, outro capítulo, ó. Estava lá em Mateus, fui para Marcos, ó. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamação das boas novas de Deus, que é o Evangelho. O tempo é chegado, dizia ele. O reino dos céus está próximo. Arrependam e creiam no Evangelho. Creiam em mim. Essa é a pregação de Jesus Cristo que vai começar. Então, hoje a ideia foi batizar Jesus Cristo. Opa, também fui batizado. Tá, e agora? Agora você tem um batismo do Espírito Santo em você. Publicamente você disse que não quer mais ser a mesma pessoa. Mas aqueles meus amigos lá não vieram no meu batismo. Mostra uma foto para ele. Põe no seu Insta. Ó, fui batizado. Não quero mais as mesmas propostas, hein? Sou cristão. Põe uma foto lá no seu story. Ó, tá aqui. Eu quero ser representante de Deus aqui na terra. Não vai dar muito ibope, vai ter poucas curtidas. Mas pelo menos você fala, opa, vamos chegar aqui, o que é aquilo lá? Eu sou cristão. Já pensaram nisso? Eu sou cristão. Então, só pelo fato de você fazer isso, o que vai acontecer? As pessoas já vão pôr para aí. Então, se ele é cristão, eu não vou mais chamar para algumas coisas. Ótimo. Só nessa você já elimina a metade das más companhias. E aí a outra metade vai ficando. E aí, o que eu chamo ou não chamo? Se chamar, você fala, não. Por quê? Porque isso não vai agradar a Deus. Não, por quê? Porque eu não quero. Não, por quê? Porque não convém. Mas por quê? Porque eu estou em fase agora de crescimento espiritual e estou batendo papo com Jesus Cristo, não vai agradar a Jesus. Você tem que falar. É como se você tivesse que dar o fora. Não no Marquito, mas imagina o seguinte. Está lá e está namorando com o Marquito, e aí o ex, que lá... Então, sem amigo de ex, viu? A rede social pode apagar tudo que é ex-tranqueira. Apesar que você é um ex, né? O crente é tudo ex, né? Ex, idólatra, ex-beberrão, um monte de coisa, não é mais. Mas imagina o seguinte, você namorava com alguém, e aí você se afastou, tal, e não terminou. Se afastou, subentendeu o seguinte, que a distância, não tem mais nada. Não mandou mais mensagens, não mandou nada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí você encontrou o amor da sua vida. Aquele homem que comanda a sua casa. E aí, o Marquito está lá, aí daqui a pouco vem um outro. Ei, e eu? Você casou com outro, e eu? Nós não terminamos, não. Nós não terminamos. Aí você fala, terminamos sim, Satanás. Sai daqui. Foge. Não quero mais papo com você. Agora eu estou casado com Jesus Cristo. Eu sou a noiva dele. Sai, eu não quero mais papo com você. Você tem que dar o fora nele. Já pensou nisso? Você não deu o fora nele. Você assinou uma procuração. Pode vir de vez em quando aqui me tentar, que eu vou te provar, tá? Porque qual que está do meu lado aqui, ó? Jesus. Aí o diabo, enquanto você não fala com convicção, fala, ei, eu não quero mais. Uma nova vida. Ele vai mandar, mesmo assim, ele vai mandar os filhinhos dele lá, te tentar. Vai lá, convida, vai lá, chama, vai lá, oferece. Ele próprio, ele foi pessoalmente tentar Jesus Cristo. Você acha que ele não vai tentar te derrubar? Ele vai. Enquanto você estiver respirando, ele vai. Então, vigia, beleza? Fica firme aí, Jesus está com você. Ele fala o seguinte, olha, cuidado. É chegado o reino de Deus. E o reino de Deus chegou na sua vida. Ele decidiu habitar dentro de você. Isso é tão profundo
os apóstolos, quem teve a vida aos pés dele, vai falar o seguinte: olha, ei, você é o reino e o sacerdote. Olha que loucura, isso é muita maturidade. Você é o reino e o sacerdote. Nós vamos estudar isso depois, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos começar aí, junto com Jesus, caminhar. O que significa o Evangelho? O que significa que o reino de Deus chegou? Então, onde Jesus chegar, o reino de Deus chegou. E onde o reino de Deus chega, o que vai acontecer? Nós vamos estudar juntos, tá bom? E daí para frente agora é milagre, discurso, o que significa cada milagre, cada parábola, nós vamos crescer juntos, tá bom? Nós estamos em crescimento. Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula. Não falte na próxima aula, tá bom?